Muito bem, então já estamos gravando. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Espero que todos estejam em paz, estejam bem, com saúde. E hoje nós vamos continuar a falar a respeito do potencial escalar magnético, né? Nós definimos esse potencial ontem. Trabalhamos já um exemplo, que foi o exemplo de um fio, né? Pelo qual passa uma corrente, um fio retilíneo e também infinito. E a partir do resultado que nós tínhamos obtido, né, a partir da lei de Biot-Savart para o campo magnético, nós encontramos o potencial, certo? Na verdade, é possível você percorrer esse caminho tanto em um sentido quanto em outro. Ou seja, a partir do potencial você pode calcular o campo, e a partir do campo você pode calcular o potencial. Então, vai depender do que você tem em mãos. Se você tiver o campo, você pode encontrar o potencial. Se você tiver o potencial, pode encontrar o campo. E a transição de um objeto para outro é feita através ou de uma derivada, né, na forma de um gradiente, ou na forma de uma integração, ok? Ou através de uma integração. Posteriormente eu vou disponibilizar, né, todos esses slides para vocês, tá bom? Que vocês possam ver bem direitinho o passo a passo. Bem, e aí no caso, né, de um fio retilíneo, nós já tínhamos a expressão do campo, tínhamos obtido essa expressão a partir do uso da lei de Biot-Savart. Partindo da expressão do campo, nós encontramos a seguinte expressão para o potencial escalar magnético produzido por um fio, né? Então, você vai ter aqui se dado aqui por esse resultado. Tá bom? Então vamos comentar aqui um pouquinho esse resultado. Primeiramente, vocês veem, né, que nesse resultado nós temos a presença de uma constante, o que, né, não é nada é, espantoso, porque mesmo o potencial elétrico, o potencial gravitacional, nós sempre definimos a menos de uma constante, né? Então, essa constante aqui ela pode ser definida arbitrariamente, tá bom? Na verdade, na natureza, o que nós medimos sempre são diferenças de potencial, né? Quando você mede a diferença de potencial, a constante ela acaba indo embora, tá bom? Mas se você define um determinado potencial, seja esse potencial magnético que nós temos aqui, seja o potencial elétrico, né, você sempre faz isso a menos de uma constante arbitrária, né, que você escolhe arbitrariamente. Um outro comentário a respeito desse resultado é a dependência aqui do potencial no ângulo φ. Né? Então, lembrando aqui da figura, né, nós temos aqui um fio, esse fio está ao longo do eixo Z, tá bom? E, né, para calcular o potencial, você vai dar aqui voltas, né, em torno do fio. Você tem um ponto aqui, tá certo? E aí você vai calcular o potencial, né? Como nós vimos lá no resultado, esse potencial depende do ângulo φ, ok? Mas o que é que acontece? Imagine, por exemplo, que o ponto onde você está calculando o potencial está aqui em cima do eixo Y, certo? O ângulo φ, como vocês sabem, ele é medido a partir do eixo X, né? E você vai percorrendo aqui esse círculo no sentido anti-horário, tá bom? Então, se o ponto onde eu estiver calculando, né, onde eu quero calcular o potencial, está em cima do ponto do eixo Y, qual vai ser o valor do ângulo φ? Né? O ângulo φ, nesse caso, vai valer 90 graus, ou π sobre 2 radianos, tá bom? O ângulo φ é medido aqui a partir do eixo X, né, e a gente sabe que o ângulo entre o eixo X e o eixo Y é de π sobre 2 radianos. Então, nesse ponto, o potencial vai valer, né, aliás, o ângulo que nós vamos usar para calcular o potencial vai valer π sobre 2 radianos, e aí sim, se você substituir na expressão do potencial, você vai ter aqui um π sobre 2, o π vai embora, e o potencial vai acabar sendo de 0i sobre 4, né? Mais aqui a constante, tá certo? Agora, o interessante é que se você der uma volta, né,
Você está aqui nesse ponto. Você dá uma volta completa, né, chegando no mesmo ponto, então você vai acrescentar a esse valor de π sobre 2, né, um 2π, certo? E a cada volta que você for dando, você vai acrescentando, né, mais 2π, tá certo? De maneira que, dependendo do número de voltas que você dá em torno do fio de corrente, o potencial ele vai ter um valor diferente, ok? Se você, por exemplo, considerar um ponto, né, que está aqui sobre o eixo X, né, para o valor de φ igual a zero, no caso, o potencial vai ser zero. Mas se você der uma volta completa, então você já vai multiplicar o potencial, né, esse resultado aqui, né, quando você tem um φ, aqui vai aparecer um 2π. Então, o potencial já seria menos de zero vezes I. Se você der duas voltas, no caso vai ser 4π, né? Então já vai aparecer menos duas vezes de zero vezes I. E assim por diante. Né? De maneira que o potencial vai depender do número de voltas que você der, né, em torno do fio. Okay? É o que parece estranho, mas é uma propriedade ali do potencial magnético. Ok? Uma propriedade do potencial magnético. De qualquer forma, né, como eu falei, a natureza, né, sempre o que importa medir não é o valor do potencial em um ponto, mas sim valores de diferenças de potencial. Né? E aí, quando você calcular a diferença de potencial, né, essa diferença, ela sim vai ser independente do número de voltas que você der. Ok? Porque você vai estar dando o número de voltas, você escolhe dois pontos, você vai dar sempre o mesmo número de voltas para esses dois pontos que você está considerando. Né? Então, a diferença ela permanece sempre a mesma. Okay? Muito bem. Na verdade, não. Eu estou falando bobagem aqui. Né? Na verdade, a diferença depende também do número de voltas. Estou falando bobagem. Porque se você, por exemplo, considerar que retificar isso que eu falei. Se você considerar, por exemplo, um ponto aqui em cima do eixo Y, um ponto aqui em cima do eixo X, né, uma diferença aí de ângulo π sobre 2, né, então se você der uma volta completa, certo? Dependendo do número de voltas que você der, a diferença de potencial entre eles vai mudar também. Pode ver isso facilmente, né? Por exemplo, digamos que você está aqui em cima do eixo Y, aí o ângulo que você considera aqui sobre 2, deixa eu só ver aqui qual vai ser o resultado. Multiplica aqui por π sobre 2, então ficaria aqui menos zero I sobre 4. Né? Você teria menos zero I sobre 4, e para um ponto lá sobre o eixo X, como a gente viu, o potencial é zero, então a diferença vai ser menos zero I sobre 4. Agora, se você der uma volta, então você vai ter que acrescentar, né, ao ângulo 2π, a diferença, aqui a gente vai ter um 2π, você multiplica pelo φ. Né? Então você vai ter aqui um π sobre 2 mais 2π, para aquele ponto que está lá sobre o eixo Y, tá bom? Acrescentando para ele, menos, aí aqui você vai ter menos zero I sobre 2π, aí o ângulo antes era zero, né? Agora você vai acrescentar 2π. Bom, lembrando, né, que aqui nós temos dois pontos. Esse aqui é o potencial relacionado ao ponto que está aqui em cima do eixo Y,
E esse daqui é o potencial relacionado ao ponto que está aqui em cima do eixo X. Tá bom? Então, aqui, se você faz as contas, né, você vai ter, pode simplificar aqui, já esse aqui. Bom, aqui também simplifica. E aí você vai obter, você vai ter meio mais 2, isso vai dar 5 meios. Você vai ter menos 5 e 0i. Aí tem 2 aqui embaixo, a gente pega com esse outro 2 por 4. Menos. Aí aqui você vai ter esse 2 também simplificando, né, com esse. Aí vai ter aqui menos com menos dá mais. Aqui vai ficar de 0i. E aqui você terá, vou somar, vai ficar menos 5 aqui, mais 4, fica menos de 0i sobre 4. Deu a mesma coisa, olha só. Então, no final das contas, eu estava certo no início. Mas, de qualquer maneira, é sempre bom duvidar. Né? Então, deu a mesma coisa. Né? Então, é importante, se você tivesse dado no lugar de 2 voltas, tivesse dado um número qualquer de voltas, né? Vamos verificar a validade disso daqui para um caso mais geral. Vamos fazer assim. Digamos que eu tenho 2 pontos, certo? Um ponto A e um ponto B. Eu quero a diferença de potencial. Deixa eu mudar aqui a letra. Si. Quero a diferença de potencial entre esses 2 pontos, tá bom? A e B. Aí aqui pelo nosso resultado, né, nós vamos ter um Mi0, menos Mi0, I sobre 2π, né? E isso está multiplicando um ângulo, né? É o ângulo φ. Então, digamos aqui, φA menos φB, né? E colocando menos Mi0i sobre 2π em evidência, o que eu vou obter vai ser isso. E aí, né, se eu começar a dar voltas e tal, o que vai acontecer? Eu vou simplesmente acrescentar ao φA e ao φB, vou colocar aqui nos colchetes, eu vou simplesmente acrescentar ao φA, né, e ao φB um múltiplo de 2π. Temos que eu dei aqui n voltas. Vou multiplicar 2π por n, fica assim. E aí já dá para ver que realmente a diferença de potencial não vai mudar quando eu der essas voltas, porque eu vou acrescentar, né, esse 2n vezes π a ambos os termos aqui. E o que vai acontecer é que os dois vão embora. E, realmente, considerando quaisquer pontos e qualquer número de voltas, né, a diferença de potencial permanece a mesma. Então, no final das contas, eu estava certo. Duvidei, mas foi bom a gente verificar. Né? Bom, a gente abriu aí essa conta e verificou bem direitinho. Bom, então, no final das contas, a intuição estava correta. Né? Como na natureza nós sempre medimos diferenças, né, potencial, né? E aqui, né, a gente vê que essa diferença de potencial não muda se a gente dá várias voltas. Né? Então, o fato do potencial em cada ponto depender, né, do número de voltas que eu dou, não altera aquilo que
eu meço, certo? De fato, lá no meu laboratório, em relação ao potencial magnético, que ali, no final das contas, o que eu vou estar medindo, né, de fato, é uma diferença de potencial. Tá bom? Pessoal, se tiver alguma dúvida, só falar. Muito bem. Uma outra observação, né, ainda a respeito do resultado que a gente teve aqui, é que a partir dele dá para nós visualizarmos a unidade de potencial magnético, certo? A unidade de potencial magnético. Então, eu já tenho esse resultado escrito aqui, eu posso escrever novamente. Ver que o potencial magnético aqui, ele foi encontrado como sendo menos μ0i sobre 2π vezes o ângulo φ. Ok? Vezes o ângulo. O ângulo ele não tem unidade, né? Você usa uma escala para medir, mas ele não tem unidade, ok? Assim como esse 2π aqui. Então, a unidade do π vai depender da unidade do μ0 e da unidade do i. Okay? Aí lembrem que no SI, né, as dimensões aqui, as unidades μ0, são quais? É Newton por ampere ao quadrado. Ok? Essas são as unidades do μ0. E o I, né, é medido no SI em ampere. Então, como aqui nós obtivemos o psi, né, sendo dado em termos do μ0 vezes o i, né, o produto do μ0 pela corrente, então, quais vão ser as unidades, né, do psi? Então, você multiplica esse ampere aqui por esse newton por ampere ao quadrado, esse ampere vai embora, né, simplifica, né, com esse ampere ao quadrado, você acaba obtendo que a unidade aqui vai ser newton por ampere, se você estiver trabalhando no SI. Ok? Então, é força sobre corrente. Beleza? Dúvidas? Muito bem. Se não, uma outra observação ainda, né, relacionada a esse exemplo, é que nele nós utilizamos, né, uma forma para o gradiente que foi o gradiente escrito em coordenadas cilíndricas. A verdade é que nós pegamos apenas uma parte da expressão do gradiente em coordenadas cilíndricas, né, devido à simetria do problema. Como é que o gradiente ele se escreve, né, como é que ele é escrito em coordenadas cilíndricas, né, qual é a forma completa dessa expressão? Então, nós temos aqui o gradiente φ, okay, em coordenadas cilíndricas, ele vai ser dado pelo... Primeiramente, lembremos aqui das coordenadas, né, cilíndricas. Quais são elas? Rho, φ e z. Okay? São essas as coordenadas cilíndricas. Rho, φ e z. Né? Então, o meu gradiente agora vai ser escrito em termos dessas coordenadas. Okay? Rho, φ e z. Então, aqui eu vou ter dψ, dρ, ou chapéu, mais 1 sobre ρ dψ dφ, φ chapéu, mais dψ
DZ. E aqui no lugar de usar K chapéu, tá bom? Eu vou usar Z chapéu, mas é a mesma coisa, tá bom? É o vetor unitário ao longo da direção Z. Né? O chapéu é o vetor unitário que aponta, né, no sentido em que a coordenada ρ cresce, e chapéu é o vetor unitário que aponta no sentido em que a coordenada φ cresce. Tá bom? Então, a expressão geral, né, para o gradiente em coordenadas cilíndricas é essa daí. No nosso problema, nós utilizamos apenas essa parte, devido à simetria do problema. Né? Como você tem uma simetria axial, né? Essa simetria em torno do eixo, né? E sobre o qual está o fio, então espera-se que o potencial ele dependa apenas do ângulo φ, né? Não dependa do z, certo? Não dependa do ρ. Também, que ele dependa, né, no caso, aí apenas do ângulo φ, né, se você, claro, estiver considerando, tá bom? Esse circuito, né, que nós consideramos aqui, certo? Veja que nós calculamos, né, o potencial sobre esse caminho. Só tentar passar aqui o slide, uma travada. Certo? Você escolhe um caminho, né, em que você vai calcular o potencial. Então, o potencial, ele não dependendo nem do ρ nem do z, tanto esse termo aqui vai ser zero, quanto esse outro termo aqui, ele também será zero. Ok? E aí você fica, né, de fato, apenas com esse termo. Bom, é o termo que nós utilizamos, pelo fato do potencial aqui depender apenas do ângulo. Beleza? Então, eram essas as observações que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma questão ainda relacionada a esse exemplo, vocês podem falar. Muito bem. Se não, então, vamos agora trabalhar mais um exemplo, que é o caso do campo magnético produzido por um loop de corrente. Certo? Então, você tem, né, aqui esse fio na forma de um loop. Por ele vai passar uma corrente, que está indicada aqui na figura, que dá para vocês verem direitinho. Né? E eu quero calcular o campo produzido, né, por esse loop de corrente. Bem, para simplificar as coisas, pelo menos por enquanto, nós vamos considerar que o ponto onde eu vou calcular o campo, ele está localizado sobre o eixo, né, sobre um eixo, melhor dizendo, que passa pelo centro desse loop e é ortogonal ao plano, né, formado pelo loop. Então você vai ter aqui esse eixo, certo? E o ponto onde eu vou calcular o campo magnético, ele está em cima desse eixo aí. Ok? Em cima desse eixo. Isso vai trazer algumas simplificações para mim, né? Porque, considerando o ponto localizado aí, eu vou poder utilizar alguns argumentos de simetria que vão permitir que, né, os meus cálculos sejam simplificados. Tá bom? Isso eu vou fazer porque o primeiro método que eu vou utilizar para o cálculo desse campo vai ser a lei de Biot-Savart. Certo? Vou utilizar primeiramente essa lei de Biot-Savart, com a lei vetorial. Então, um pouco mais complicado. E aí eu vou precisar realmente utilizar esses métodos de simetria. Mas depois nós vamos utilizar um outro método, que é através do potencial elétrico. Certo? Eu vou escrever o potencial para esse caso. Na verdade, quando nós formos utilizar o método do potencial, nós vamos poder considerar qualquer ponto, inclusive pontos fora aqui desse eixo. E aí, calculando o potencial, a gente aplica o menos o gradiente e daí encontra o campo. Né? E aí nós vamos ver, vamos poder conferir que, para o caso particular, né, em que o ponto estiver
sobre esse eixo, os dois resultados, né, vão bater. Okay? Tanto o resultado obtido utilizando a lei de Biot-Savart, quanto o resultado obtido usando o método do potencial escalar magnético. Tá bom? Muito bem. Então, nós temos, né, apenas revisando, né, a situação que nós temos aqui, temos esse loop corrente que produz o campo magnético aqui na região, e eu quero calcular o valor do campo nesse ponto que está, né, sobre esse eixo, sobre o eixo aqui do loop. Passa pelo centro do loop. Muito bem. Se eu utilizar a lei de Biot-Savart, ela vai me dizer que esse campo vai me dizer que esse campo era dado pelo quê, né? Por μ0. Deixa eu só diminuir aqui o zoom. Vai ficar bem. Aí, quando eu precisar olhar para a figura, eu aumento, tá bom? Então, a lei de Biot-Savart me diz que o campo é dado por μ0 e sobre 4π integral de dl vetor R chapéu sobre R ao quadrado. Ok? Então, é isso que a lei de Biot-Savart, né, vai me dizer. Certo? Então, vejam que, para determinar aqui o campo, eu preciso saber qual vai ser o resultado desse produto vetorial que aparece dentro da integral, né? dl vetor R. Se eu olhar direitinho aqui para a minha figura, eu vou ver o seguinte. O dl está aqui, sempre vai ser tangente, não é um circuito. Tá bom? E o R, lembra que o R, no caso, é o vetor que vai estar ao longo do segmento de reta que liga, né? Aqui o elemento de linha do circuito, que eu estou considerando, no caso aqui o DR, e o ponto onde eu estou calculando o campo magnético. Okay? Então o R ele estaria aqui sobre esse segmento de reta. E aí, se eu uso a regra da mão direita para calcular o produto vetorial, né, eu vejo que o campo magnético ele vai estar, né, numa direção, certo? Que não necessariamente vai ser, né, ao longo do eixo X, tá certo? Ou ao longo aqui da direção radial, certo? Não vai ser, né? Até porque se você vê, né, esses dois vetores aqui, DL e R, são ortogonais e tal, né? E aí você faz, né, a regra da mão direita, o vetor resultante vai ter que estar ortogonal ao plano formado aqui por esses dois, tá bom? Então, não vai estar, né, nem nessa direção R, nem nessa direção aqui X. Vai estar numa direção qualquer, como, né, por exemplo, essa direção que está aqui na figura, certo? E o que importa nisso é que, estando o campo, né, que aqui eu estou chamando de DB, porque ainda não é o campo integrado, certo? Então, esse DB seria o resultado desse produto vetorial aqui dividido pelo R ao quadrado. Isso daqui tudo é o que eu estou chamando de DB,
claro, multiplicado ainda. Isso aqui tudo é o que eu estou chamando de dB, né? Claro, multiplicado ainda pelo mi0i sobre 4. Então, seria o resultado de eu passar... Deixa eu desligar aqui. O resultado de eu passar esse mi0i sobre 4π aqui para dentro e tal. E aí eu teria o dB. Bom, deixa eu escrever aqui. dB seria mi0i sobre 4 dl vetor R chapéu sobre R ao quadrado, né? Então, quando eu integro o dB, eu obtenho o B, né, o campo magnético. Muito bem, então, esse daqui vai ser o campo produzido por um elemento aqui no circuito. E o que é importante é que esse campo ele vai ter componente, né, tanto a componente na direção radial, como também na direção X aqui, né, ou seja, sobre o eixo, né, que eu estou considerando. Ele vai ter essas duas componentes, tá bom? Ele não está, né, nem sobre o eixo, nem na direção radial, ele tem componente nas duas. Isso daqui é o que é importante para nós. Okay? Só que também tem o seguinte, e aí vocês devem lembrar de um problema, né, que vocês resolveram, provavelmente resolveram lá na disciplina, né, de eletricidade e magnetismo 1, mas que nós também resolvemos na disciplina, né, um problema parecido, tá certo? Análogo, né, esse daqui, e nós também resolvemos na disciplina de Física Geral 2, no conteúdo de gravitação. Lá na disciplina de Eletricidade e Magnetismo 1, vocês resolveram o problema de calcular o campo elétrico produzido por um anel de carga. Certo? Na disciplina de Física Geral 2, né, no conteúdo de gravitação, nós, né, resolvemos, tá bom? Quem pagou a disciplina comigo, tem muita gente que pagou essa disciplina comigo, né, mas quem não pagou deve ter visto também. Nós resolvemos o problema de calcular o campo gravitacional produzido por um anel de massa, certo? E aí, nessas duas situações, nós usamos um argumento de simetria que nós vamos usar aqui também. Qual é o argumento? É o seguinte, considerando esse elemento aqui do circuito, é um elemento BL, né, que eu estou considerando aqui, tá bom, do circuito. O campo produzido por ele, né, digamos, vai estar para cá. Agora, se eu considerar um elemento que esteja diametralmente oposto a ele aqui, o elemento BL', o campo magnético produzido por ele vai estar mais ou menos assim, certo? Mas o que acontece é que, se você considerar as componentes desse outro campo, você vai ter uma componente radial apontando para cá, uma componente, né, ao longo do eixo X apontando para cá, e aí o que, é que vai acontecer? A componente radial do campo produzido por esse outro elemento, né, que está diametralmente oposto ao primeiro, vai anular essa componente radial aqui dBr. Uma cancela a outra, certo? Isso vai acontecer para qualquer par, né, de elementos, tá certo? De corrente que você considerar aqui sobre o circuito. Todas as componentes radiais vão ser sempre canceladas, né? Pela componente radial de um outro elemento de corrente que esteja diametralmente oposto. Né? Acho que isso, né, trouxe aí a memória de vocês justamente os outros dois casos que eu citei, né? Do anel de carga e do anel de massa. Agora, o que vai acontecer com as componentes que estão sobre o eixo? Como as duas apontam no mesmo sentido, elas vão somar. Certo?
De maneira que, no final das contas, aqui só importa para nós calcular, né, a componente que está aqui sobre o eixo x. Bom, que está sobre o eixo. Porque as componentes radiais vão desaparecer. Tá bom? Quando eu considerar a soma de todas elas, né, na verdade, uma soma que é aqui uma integral. Alguma dúvida até aí, pessoal? Bem, se não, então vamos lá. Qual vai ser, né? Pessoal, Opa, não, para Antônio. falar a verdade, eu fico todo perdido nesse livro aí do Moisés, ó. Eu olho assim, leio, eu tô lendo é outro, mas comecei a ler foi outro. Eu peguei ele assim, achei muito difícil. Aí eu tô pegando um outro para mim pegar a base, né, para mim conseguir acompanhar, mas olhando assim de cara, do Moisés aí é complicadinho. Mas tem que sofrer do mesmo jeito, né? É Não tem, verdade. Você está usando qual? Qual livro? eu esqueci, pessoal. Peguei ele para ler hoje, ó. Nem me lembrei qual. Aham. Eu vou ver aqui, viu? Eu vou lhe falar o nome. Quem me falou foi o Emanuel aqui. O Emanuel, ele. Tá aqui, ó. Randall Kinnan. Qual? Fica uma abordagem estratégica. É o volume 3, Eletricidade e Magnetismo. Eu não sei se eu falei o nome certo do cara, né? Aham. Escreva aí no chat. Vou escrever aqui. Certo. Pronto, enquanto você escreve, continuando aqui, né? Realmente o Moisés tem um nível mais elevado, né? Mas aqui nas aulas eu estou tentando destrinchar, tá certo? O que ele fala de maneira que possa ficar mais claro, tá bom? Muito bem. Então, como eu estava falando, para nós só vai importar a componente do campo ao longo do eixo aqui, né? Como chamamos esse eixo de x, então vamos chamar aqui a componente de bx, né? Na verdade, nós estamos calculando ainda o que está dentro da integral. Então, calcular aqui o dbx. Né? Aí quem vai ser, né, esse dbx? Bom, tem aqui um zero i sobre 4π. Vou colocar aqui sobre 4π. Né? E aí eu tenho que observar agora que aqui está o db, né? Que é só a componente x, tá bom? Então eu tenho que observar que esse produto dl vetor r, né, sobre o r ao quadrado. Ok? Então quem vai ser dl vetor r, né, em primeiro lugar? Né? dl vetor r. Então veja, o dl está aqui, certo? Sempre tangente, né? Aí é o lu. O r, ele vai estar aqui, ó. Certo? Certo, Antônio. Obrigado. Depois eu vou olhar. O R ele vai estar aqui, tá bom? Esses dois vetores, eles vão ser aqui ortogonais, certo? Por quê? Né? Se você observar esse plano aqui, ó, formado, né, pelo R, pelo X e por esse Rzão, né? Se olhar aqui esse plano, esse triângulo, né? O DL, ele é normal a esse plano aqui, certo? Ele é normal a esse plano, né? Delimitado aqui pelos pontos O, A, e aqui tem um P. O DL ele é normal a esse plano, né? Você tem um plano assim, o DL está aqui, né? Tá saindo aqui. Né? De maneira que qualquer vetor que esteja sobre esse plano sempre vai ser normal ao DL, inclusive, né, o vetor R chapéu, que está aqui em cima dessa reta. Ou seja, nesse produto vetorial que nós temos aqui, o ângulo, né, você sabe que aqui aparece o seno de θ,
o ângulo entre o DL e o R é 90 graus. Okay? De maneira que, se você escrever aqui o DL vetor R chapéu, o resultado vai ser igual, né? Caso que se você considerar o módulo, digamos, né? Vou começar aqui com o módulo para ficar mais fácil. O resultado vai ser o módulo do DL, vou chamar aqui simplesmente de DL. Você vai ter o módulo do R chapéu, a gente sabe, né, que é 1, porque é um vetor unitário, vai ficar 1 vezes DL dá DL, vezes o seno do ângulo entre eles. Como o ângulo é 90 graus, o seno de 90 é 1, então o resultado aqui vai ser apenas o DL. Ok? Apenas o DL. Entendido? Bem, mas nós não precisamos, né, apenas do módulo, nós precisamos do vetor. Então, se eu quiser agora escrever o vetor, né, aqui vão ficar as coisas. Né? Então eu volto lá para a figura. Certo? Na verdade, desculpa. Deixa eu corrigir aqui. Na verdade, eu não preciso do vetor, porque eu estou me preocupando mais em calcular aqui o B completo, mas apenas a componente x. A componente x é dada pelo módulo, né, do dB. Vou escrever aqui. Vezes o cosseno, né, do ângulo que o B forma com o eixo x. No caso, é o ângulo que lá na figura está sendo chamado de alfa. Certo? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Na verdade, eu preciso só do módulo. Então, aqui só precisa mesmo do módulo. Ok? E aí, se eu trago ainda esse R ao quadrado, que é ao quadrado, o módulo do dB, eu posso escrever multiplicando, né, aqui ainda só o μ0i sobre 4π, que é o que falta. Aqui, vou mostrar aqui para o lado, só coloco μ0i sobre 4. Bom, aí eu tenho o módulo do dB. Ok? Para tirar isso daqui, eu coloquei esse μ0i, mas ele já aparece aqui dentro do dB. Então, só recapitulando, pessoal, né, para a gente entender bem direitinho. Aqui, devido à simetria, nós vamos precisar apenas dessa componente, certo? Que é dBx. Certo? Porque as componentes radiais vão se anular. Então, apenas as componentes ao longo do eixo x é que importa. Como é que eu calculo essa componente? Essa componente vai ser dada por dB vezes o cosseno de alfa. Eu vejo isso, vamos lá para a figura. O dB está aqui, certo? O ângulo que esse campo, né, dB faz com o eixo é alfa. O ângulo está sendo chamado de alfa aqui na figura. Ok? Então, por isso, aparece aqui, né, esse cosseno de alfa. Então, vou precisar de duas coisas. Vou precisar da expressão para esse dB. Vou precisar também, ainda não escrevi aqui, mas vou precisar também a expressão para esse cosseno de alfa. Bom? Quem é o dB? Né? O módulo de dB. Né? Bem, eu sei que o vetor dB é dado por isso daqui, ó, μ0i sobre 4π, dl, vetor R chapéu, sobre R ao quadrado. Isso é o que é chamado de dB aqui. Então, o módulo dele vai ser o quê? μ0i sobre 4π, módulo do dl, vetor R chapéu,
isso vai ser igual ao quê? I0i sobre 4π. Aparece o r ao quadrado aqui embaixo. Okay? Aí quem vai ser o módulo do dl vetor r? Que falta, né? O módulo do produto vetorial é o módulo do primeiro, que é o dl. Aqui. Beleza. Vezes o módulo do segundo. Qual é o módulo do R-chapéu? É 1, porque ele é unitário. Então, dl vezes 1 dá dl. E o que é que falta? O seno do ângulo entre o dl e o r. Mas como nós vimos, né? O ângulo entre o dl e o R-chapéu é 90 graus. Então, seno é 1. Quando multiplicar aqui, acaba ficando só o dl mesmo. Okay? Então, essa daqui é a expressão para o dB, que eu vou precisar jogar bem aqui. A outra expressão que eu estou precisando ainda é a expressão para o cosseno de alfa, certo? Escrevendo essa outra expressão, multiplicando, né, pelo dB, no final das contas eu vou jogar isso dentro da integral, certo? Para poder calcular o campo, né? Bom? Tudo bem. Então, qual vai ser a expressão para o cosseno de alfa? Que é o que eu estou precisando agora. Como nós falamos, né, o alfa é o ângulo entre aqui o dB e o eixo x. Então, está aqui, é esse ângulo alfa. Tá bom? Como é que eu posso, né, obter o cosseno dele? Como é que eu posso obter o cosseno dele? Para obter o cosseno de alfa, eu vou observar que esse ângulo aqui, ele é igual a esse outro ângulo aqui. Então, considerando que eles são iguais, tá certo? Então, nós vamos escrever, né, o cosseno, né, de alfa. E aí, esse cosseno, né, cateto adjacente, né, no caso sobre a hipotenusa, tá certo? Então, ele vai ser, vou colocar aqui do lado, né, cosseno de alfa, ele vai ser, no caso, o Rzão sobre o Rzinho, né, conforme está aqui na figura. Tá bom? Pronto. Então, pegando essas duas expressões, deixa eu só trazer isso daqui para baixo. Pegando essas duas expressões, né, nós encontramos para o dB, módulo do dB, e para o cosseno de alfa, nós vamos ficar com o quê, né? Mi0 i sobre 4π, aí vai ter o R aqui, né? E aí vai ter o dl sobre R aqui elevado ao cubo. Tá? R elevado ao cubo. Então, essa é a expressão para o dBx. Para encontrar o B, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar essa expressão, certo? Vou escrever aqui apenas o módulo, depois a gente escreve o vetor B. Agora, lembrem, né, que, na verdade, aqui, né, a integração ela é feita sobre o círculo, né, sobre esse círculo. E quando eu considero esse círculo, tanto esse Rzão como o Rzinho, certo? Eles são constantes, né? Então, você pode passar muita coisa aqui para fora da integral, você vai ter 0i r sobre 4π r ao cubo, e aí você vai ter a integral aqui apenas no dr. Assim
integral vai de quanto a quanto, né, para que você possa integrar sobre todo o circuito. Aqui no caso, além de Biot-Savart, você pode escrever a integral de linha fechada, porque o circuito é fechado. Então, para que o circuito seja fechado, você vai de 0 até 2πr. 0 até 2πr. O resultado vai ser 2π vezes 0. Você vai ter 0 e 10 sobre 4π r ao cubo vezes 2π vezes 0. Simplifica aqui algumas coisas. Vai embora. 2 simplifica aqui com 4. E aí você obtém para o B, né? De 0 e r ao quadrado sobre, aqui fica 2, não 4. Então, sobre 2 vezes r ao cubo. Ok? E como nós vimos, né, o que vai de fato sobrar do campo, né, o que não vai ser cancelado, vai ser a componente ao longo do eixo Z. Certo? Então, o campo resultante aqui vai estar ao longo do eixo Z. Ou seja, no final das contas, você vai escrever aqui esse campo como sendo μ0i r ao quadrado sobre 2r ao cubo z chapéu. Então, esse daqui é o resultado, né, para um campo produzido por um loop, né, de corrente. Tá bom? Uma espira, né, de corrente. Okay? Muito bem, aí ficou só essa questão do ângulo, né, que eu preciso mostrar para vocês. Então, pessoal, para finalizar a resolução do problema, vamos demonstrar, né, um fato que nós utilizamos, que foi a igualdade desses dois ângulos aqui, né, que nós temos na nossa figura. Esse ângulo alfa, que eu necessitei, né, para calcular a componente x do campo dB, e esse outro ângulo alfa, que eu utilizei, né, para calcular, né, o cosseno, né, desse ângulo. Tá bom? Então, identificando esses dois ângulos, esse com esse, nós vimos que o cosseno desse ângulo aqui é dado por R sobre R. Né? Mas faltou nós identificarmos, né, de fato, esses dois ângulos, mostrarmos que os dois são iguais. Né? Nós demonstrarmos isso. Então, para nós fazermos essa demonstração, nós vamos pegar esse triângulo aqui. Ok? E nós vamos desenhá-lo, né, aqui. Bom, então nós temos essa outra figura, onde nós temos justamente o desenho aqui desse triângulo. Então, se você observar, você tem justamente aqui esse lado, que é o Rzinho. Aqui você teria o lado R, vou colocar aqui só para nós identificarmos. E aqui o lado X. Bom? E nós temos também aqui o campo dB, que está aqui na figura. Bom? E eu coloquei aqui também o vetor unitário R chapéu. Né? Por que eu coloquei aqui o R chapéu? Veja que ele está aqui ao longo da direção R. Né? E aí nós devemos lembrar que o campo dB ele é obtido a partir do produto vetorial do dl
com o R chapéu, né? Ou seja, o DL, com esse vetor unitário que está aqui ao longo da direção R. De maneira que o DB deve ser ortogonal tanto ao DL quanto também ao R, tá bom? E aí o DL, nessa figura, ele pode ser visto como, né, estando saindo aqui do plano da página, certo? Vai ficar até melhor como nós podemos ver, né? Aqui o sentido do DB. Então o DL estaria saindo do plano da página. Tá bom? DL. Então, se você quiser desenhar em perspectiva, né? No lugar desse X, que indica que ele sai do plano da página, então o DL estaria mais ou menos assim. Saindo do plano da página. Ok? E aqui você vai ter o R chapéu. De maneira que o DB, para que ele seja ortogonal aos dois, né, ele tem que ter essa direção aqui. Tá bom? Ele vai ser dado justamente, se você considera, né, o DL aqui, coloca ele assim, né, o X. Colocar aqui junto do R. Se você considera o DL aqui, você faz o DL vetor R, você vai ter seu polegar justamente apontando para cá. Tá bom? Então, essa daqui é a direção, né? Esse daqui é o sentido do DB. E o DB, como eu falei, ele tem que ser ortogonal tanto ao DL, que de fato está ortogonal ao DL, porque o DL sai do plano da página, como também tem que ser ortogonal ao R. Né? Então, como o R, no caso do R chapéu, está ao longo aqui dessa direção, o ângulo formado entre o DB e o R é um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ele mede 90. Tá bom? E isso aqui vai ser importante para nós nesse momento. Por quê? Né? O que é que nós temos aqui? Olha só. Esse ângulo que está aqui é esse mesmo. Então, ele mede alfa, certo? O problema já nos diz que esse ângulo mede alfa. O triângulo que eu tenho é um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui mede 90 graus. Então, esse outro ângulo vai medir quanto? Né? Ele vai medir 90, ou seja, π sobre 2 radianos, menos alfa. Okay? Π sobre 2 radianos, menos alfa. Eu sei que esse ângulo todo aqui tem que medir quanto? π, né? Ou 180 graus. Então, se esse mede 90, esse daqui mede π sobre 2 menos alfa, né? 90 graus menos alfa. Quanto é que tem que medir esse daqui? Para que tudo dê 180, ou π, né? Então, aqui a medida desse ângulo tem que ser alfa. Okay? Então, aqui é π sobre 2 menos alfa. Aqui é π sobre 2, né? Como já está aí no desenho. Aqui tem que ser alfa. Quando você somar tudo, esse alfa vai embora com esse, vai ficar π sobre 2 mais π sobre 2 que dá. Bom, de maneira que assim nós encontramos, né, que o valor desse ângulo é esse mesmo, tá bom? Ele é igual a alfa, ou seja, esse ângulo vai ser igual a esse daqui. Tá bom? Então, com essa explicação está concluída a resolução do problema do campo magnético produzido por um